Queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui nos estúdios da Editora Betel em mais uma semana produtiva e abençoada. Seja você muito bem-vindo, professor, aluno, superintendente, pastor presidente, pastor dirigente de congregação, amante da Escola Bíblica Dominical, do Iapoque ao Chuí, fora do Brasil também, em toda a Europa, Estados Unidos, Ásia. Seja você onde estiver, receba a palavra de Deus com muita alegria. Neste quarto trimestre, nós estamos empenhados estudando sobre os 10 mandamentos, que é um conceito estabelecido por Deus, que estabelece princípios, valores éticos, morais e sociais e também espirituais para uma vida abençoada. O comentarista deste trimestre é o bispo Samuel Ferreira, que trata com relevância deste tema, trazendo uma explicação muito proveitosa. O bispo Samuel Ferreira é presidente executivo da Convenção Nacional, também é presidente da Convenção do Estado de São Paulo. Ele atua brilhantemente através das diversas frentes de trabalho para a promoção do reino de Deus aqui na Terra, e nós juntos sabemos o quanto isso é importante. Além disso, ele é um dos gerentes executivos e diretor da nossa editora, é bacharel em Direito, doutor em Teologia, escritor e diretor do programa, apresentador e diretor do programa Palavra de Vida. Queridos irmãos, vamos então à lição de número 11, onde juntos abordaremos "Não cobiçarás o que é do teu próximo", cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. A data que será ministrada esta lição está agendada para o dia 15 de dezembro, reta final, faltando 10 dias, obviamente, para o nosso grande momento de Natal e também na reta final do final de ano. Então vamos à lição. Texto áureo. Mas é grande o ganho, a piedade, contentamento. Primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso de número 6. Na verdade aplicada, leremos que devemos enfrentar a inclinação à cobiça, andando em espírito e nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus, com alegria e louvores. Os objetivos da lição são respaldados em 3 pilares. Primeiro, ensinar acerca da cobiça e suas diversas formas. Segundo, vamos apresentar a cobiça como algo que é desenfreado e também profano, e mostraremos o lado positivo do 10º mandamento. Juntos aprenderemos, baseado pelo texto em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versos de número 1 ao 6, onde você pode fazer uma leitura muito proveitosa em casa, estudando também com outros materiais. Vamos orar, e nesta feita, já apresentando o pastor Marcos Santana, pastor William Barros, sejam bem-vindos a nossos estúdios e juntos vamos orar. Pastor Marcos, por favor, dirija este período de oração. Ok, pastor, a paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos, convido a todos para orarmos neste momento. Bendito e eterno Deus, glórias ao teu nome, te bendizemos pela tua palavra que chegou até nós, pelo teu Espírito que nos guia, que nos ensina, que nos esclarece, que nos inspira. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra. Opera em nós, Senhor, para que o nosso coração esteja sempre disposto a receber, guardar e viver a tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, para a edificação da igreja e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de iniciarmos aqui nosso comentário sobre a aula, está em minhas mãos uma das revistas que
mexe conosco, que é os 10 mandamentos, onde estamos finalizando, mas também uma linda, proveitosa e majestosa revista do primeiro trimestre de 2025. Nós abordaremos um tema tão importante. Olha, cada vez que nós pegamos uma revista nas mãos, nós que conhecemos todo o processo, desde a confecção, bem como a diagramação, a parte de produção desses conteúdos, o material quando nos é enviado e todo o trabalho que é feito, a qualidade do material exposto, bem como toda a ferramenta utilizada, a editora já está há trimestres à frente trabalhando para que todo o conteúdo possa chegar de maneira logisticamente organizada, bem como toda a parte de distribuição, atendimento ao cliente. Tudo isso gera uma demanda de custos e, mais do que custos, também uma demanda de profissionais habilidosos, habilitados para este ofício, revisores teológicos, dentre outras revisões, como revisões ortográficas. Então é uma ferramenta imensa quando pegamos nas mãos e reconhecemos o valor expresso. E este trimestre que iniciaremos o ano de 2025 será muito produtivo, porque destacaremos acerca do movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. O escritor desta revista é o muito digno Bispo Ide José do Carmo, que é presidente das Assembleias de Deus ali no estado de Goiás. Ele também desempenha funções importantíssimas da nossa mesa diretora nacional. Ele, além disso, também é presidente da Convenção do Estado, presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Campinas, Goiânia, bem como advogado, teólogo e exerce inúmeras funções, e isso é muito importante. Alguém extremamente gabaritado, cujos resultados são únicos e preciosos para a nossa vida. Queridos irmãos, vamos então falar sobre o 10º mandamento. O 10º mandamento trata dos desejos impróprios que surgem com pensamentos e com o coração humano e, além disso, às vezes são alimentados e guardados e causam grandes prejuízos ao relacionamento com Deus e também prejuízos ao relacionamento com o próximo. Esse enfrentamento passa por não ignorar e desprezar a realidade de reconhecer a palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo, vital para continuarmos o contentamento, cuidado, a provisão de Deus, bem como também agirmos de forma a vigiar quando as nossas intenções e motivações acabam sendo colocadas em questão. Afinal, nós somos chamados, somos comissionados e direcionados pelo Senhor para o ofício que nós exercemos. O ponto de partida: Deus não se agrada da cobiça. E é isso de fato que vamos iniciar aqui na nossa programação. Peço que você curta, comente, compartilhe os nossos vídeos e se intere de todo o assunto. Pastor Marcos Santana, é com o senhor. É sempre uma alegria poder compartilhar e transmitir o que tenho lido, aprendido, ouvido, visando ajudar os irmãos na preparação da aula e também na preparação de mensagens para a edificação da igreja. Nós chegamos agora ao 10º mandamento. Podemos aproveitar essa lição para reforçarmos os seguintes aspectos da vida cristã. Primeiro, é crucial andar em espírito. Segundo, exercitar o contentamento. Não deixem de ler a Epístola aos Hebreus 13:5, que diz: fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Contentamento, evidente, que não se trata da pessoa acomodada. Não é sinônimo de comodismo preguiçoso.
ou a falta de responsabilidade quanto à providência necessária para a vida, mas sim o resultado. Contentamento é o resultado, é a consequência desse próximo aspecto que nós podemos reforçar ao longo desta lição. Confiança na provisão e no cuidado de Deus. Alegria e louvores expressam o contentamento cristão. Também quero destacar que a conclusão da lição de hoje, ela sugere encerrarmos o ensino, o estudo desse tema, cantando o hino da harpa cristã de número 473, que lá diz: já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar? Só Jesus, Jesus. Então, eu quero deixar como sugestão para introduzirmos a lição de hoje, recorrermos a um outro hino da harpa cristã, o de número 86, cujo título é Ó, estou satisfeito com Cristo. Tópico 1, as várias faces da cobiça. 1.1, o 10º mandamento. O texto da lição, ele diz: proteger o ser humano das ambições erradas e é preciso conter o desejo desenfreado. Nós podemos começar falando desse tema reforçando que não se trata da condenação de todo tipo de desejo, de sonho, de planos. É sim um alerta contra as ambições erradas. Não significa que nós, servos e servas de Deus, nos tornamos pessoas insensíveis, sem esperança, sem sonhos, desinteressadas, sem um desejo apropriado. Interessante, quando eu estava estudando, que o substantivo derivado do verbo grego que nós encontramos em Romanos, capítulo 7, versículo 7 e capítulo 13, versículo 9, é usado para o termo, a ideia de concupiscência, que nós encontramos em 1 de João, capítulo 2, versículo 16. Ou seja, é aquele desejo ardente de possuir, desordenado, um anseio, um desejo desordenado, um desejo forte e continuado de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Um determinado escritor, ele assim definiu: a cobiça é o amor fora de proporção, é o amor fora de equilíbrio, é o amor fora de lugar. 1.2, não cobiçarás. O texto da lição que eu destaco nesse subtópico é o último parágrafo. A obra divina de libertação deve chegar até o coração, pois a cobiça é o obstáculo. Ela é uma interrogação dentro de cada indivíduo. E lá onde só existe Deus como testemunha, ela pode assumir muitas formas. Ou seja, esse texto, ele menciona o coração. Ele menciona dentro de cada indivíduo. Aponta para a motivação, para a atitude da natureza interna de cada ser humano. Interessante, porque não se trata de um mandamento
que foca o ato, a ação concreta, o ato real praticado por uma pessoa, mas é o pecado do pensamento. É o pecado que não se vê, que muitas vezes não se percebe, não se identifica. Mas atenção, irmãos, Deus conhece e está atento às nossas intenções, motivações, aos nossos desejos, ao mais íntimo do coração humano. Textos que nos ajudam nessa reflexão: primeiro livro dos Reis, 8:39. Primeiro livro das Crônicas, 28:9. Jeremias, 17:10. Atos dos Apóstolos, 1:24. É do mais íntimo do ser humano que procede todo tipo de pecado. Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23. Há um alerta para nós, discípulos de Cristo. Há um alerta para nós que somos membros do corpo de Cristo. Guarda o teu coração. Vigie quanto ao teu interior. Não se trata aqui, irmãos, de uma ação meramente autossuficiente. Quando a Bíblia diz guarda o teu coração, nós precisamos entender, à luz da palavra, que para tanto nós dependemos da luz das Escrituras. Nós dependemos da ação do Espírito. 1.3, um mal corrosivo. Eu inicio essa contribuição destacando essa expressão que nós encontramos no texto, que corrói. E eu busquei o significado desse termo. E eu encontrei estas expressões: consumir progressivamente. É algo que vai desgastando. Ou seja, o prejuízo não acontece de um momento para o outro. Se alimentado, se guardado, se cultivado, vai progressivamente consumindo, desgastando. Por isso, o discípulo de Cristo, ele precisa ter cuidado para não abrigar, alimentar pensamentos e desejos impróprios, indevidos. Um excelente texto para essa reflexão é 1 Coríntios 10, de 1 a 6. Paulo lança um alerta, usando a história do povo de Israel como exemplo. Notemos a quantidade de vezes que Paulo faz uso da expressão todos. Todos estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, todos comeram do manjar espiritual, todos beberam da bebida espiritual. E aí depois ele diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles. E um dos motivos para o desagrado de Deus está escrito: cobiçaram coisas mais. Vide o versículo 12 desse capítulo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Um desejo pecaminoso, impróprio, egoísta, ganancioso, alimentado e abrigado, pode evoluir no coração da pessoa para passar a planejar, a procurar o que deseja. Encerrando, Marcos capítulo 4, versículo 19. Jesus fala sobre os que ouvem a palavra, mas o coração é terreno espinhoso. E neste versículo ele detalha que os espinhos presentes no coração são as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições acabam sufocando a palavra e assim a semente fica infrutífera, a terra fica infrutífera, a terra
de um coração que abriga ambições, desejos e preocupações contrárias à palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, nos desperte, nos guie nesta luta que nós travamos diariamente para não sucumbirmos, para não cedermos. É possível, pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus e pela luz da palavra. Para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado por essa abordagem ímpar e importante. O senhor nos ensinou que a função do 10º mandamento é inibir a cobiça de modo geral. Vamos ao tópico de número 2, onde abordaremos junto com o pastor William Barros acerca dos perigos da cobiça. A parte do senhor pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus queridos irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu queria rapidamente aqui voltar a convidar você para estar conosco em fevereiro, Roma, Egito, Israel, pagamento facilitado, não precisa de visto, só passaporte. É a hora de você pisar naquele lugar. Nós vamos andar pela Bíblia, celebrar uma Santa Ceia em frente ao túmulo vazio, fazer um culto no Mar da Galileia. É a sua vez. Fala com a gente, procura a gente aí, ó. Entra no nosso Instagram e chama a gente, conversa, nós vamos dar todas as informações. Meus irmãos, a aula de hoje é uma aula muito forte. O assunto é um assunto impactante e que mexe com os meandros de nosso ser. Eu diria que mexe com os nossos sentimentos mais primitivos. Nós estamos falando sobre o pecado, o perigo do pecado da cobiça. O pastor Marcos Santana já entrou no aspecto identitário em relação à cobiça, mas se eu pudesse resumir aqui, eu diria basicamente que eu diria que a cobiça é o erro de colocar o nosso coração no que é do outro e não nosso. É o erro de colocar o coração naquilo que Deus não nos deu, mas deu para alguém, deu para outra pessoa. É basicamente esse o pecado da cobiça. O nosso tópico 2.1 vai falar sobre a cobiça é um desejo profano. E nesse aspecto, todo mundo que assiste essa aula precisa entender um ponto. Não há problema em uma pessoa ter uma boa ambição. O que é isso? A pessoa quer crescer, a pessoa quer progredir, a pessoa quer estudar, quer trabalhar. Ela entra numa empresa e pensa, um dia ainda vou ser o chefe aqui. Um dia ainda vou ter minha própria empresa. E a pessoa está no ministério, estar numa igreja e pensar, um dia ainda vou ser um pastor presidente. Um dia ainda vou ser um grande pregador. Um dia ainda vou ter livros. Não há problema a pessoa ter esse tipo de ambição. E ao longo do processo, é natural que cada um vá formando as pessoas que ela tem como referência, como modelo de sucesso, e se espelha nessas pessoas. Esse é o lado bom da ambição. É quando você tem desejo de ser uma pessoa melhor, quando você se sente motivado a crescer e enxerga em pessoas um modelo a ser seguido, uma referência para a sua vida. Não é, você nesse momento não deseja ter o que especificamente pertence àquela pessoa. Você se espelha nela para ter o sucesso que você acredita que é um caminho para você. O limite dessa ambição positiva é esse. Quando passa esse limite, você passa então a querer especificamente o que é do outro. Estar no lugar do outro, ter o que o outro tem. E esse é o pecado. E vai destruir a vida de uma pessoa. O problema está em querer ter o que é pecado. Esse desejo ele corrompe a pessoa e muitas vezes é descontrolado. Nós vamos ver isso ao longo da aula. O erro da cobiça é o erro de focar no que é do outro, mas não é só isso. Cada aluno e professor precisa entender o seguinte: quando uma pessoa cai nesse tipo de pecado, quando ela se torna dominada por esse tipo de sentimento, ela revela um eu interior pobre e revela o pior problema da vida dela. É uma pessoa infeliz. É uma pessoa eternamente insatisfeita. É interessante que dos pecados que aparecem no Decálogo, a cobiça é o pecado subjetivo. É o pecado quando Deus mexe com a intenção e não só com o que a pessoa faz. É o pecado silencioso e vai revelar para nós uma realidade cristalina. Qual realidade? Que muitas vezes é o tipo de pecado que só Deus está vendo.
Às vezes as pessoas à sua volta não perceberam ainda, mas Deus já viu. E mesmo a pessoa não tendo sido descoberta, mesmo os outros não tendo percebido ainda, se Deus viu, Deus já chama de pecado. A pessoa já pecou. É o pecado da intenção. E aqui fica claro, no nosso tópico 2.1, que Deus julga as motivações. Fica claro que não adianta apenas parecer justo, parecer crente, parecer santo, fulano é uma bênção. Deus vê o que está aqui dentro. A gente pode ter uma surpresa. Alguém parece santo, parece crente de verdade, parece uma bênção, mas esconde um coração sujo, um coração empedernido, um coração manchado pelo pecado. Deus conhece as nossas motivações. Deus vê o que nós somos por dentro. Deus sabe o porquê. Deus sabe o que é que de verdade está dentro de nós. Deus está vendo você agora enquanto assiste essa aula. De Deus ninguém se esconde. Essa é uma verdade que cada um de nós precisa entender. E é interessante que quando Deus mostra a preocupação dele, que o crente não armazene no seu coração esse tipo de sentimento, é como se fosse um alerta. É um alerta, Deus dizendo, eu te conheço por dentro. Eu sei quem é você de verdade. Não adianta só cantar, pregar, tocar, não adianta só ir para a igreja. Eu quero ver aqui dentro, transformação aqui dentro. O nosso tópico 2.2 vai falar sobre a cobiça, pecado mortal, pecado de morte. Se a gente pudesse trazer um exemplo aqui, eu traria 2, envolvendo na mesma família. Amon cobiçou a própria irmã, estuprou a irmã. E a Bíblia mostra que mais tarde Absalão mata Amon. E depois Absalão cobiça o trono do seu pai e dá um golpe no trono de Davi e tenta matá-lo, tenta assumir seu reinado e depois acaba morto também. Meus irmãos, assim não são muitos crimes, assim não são muitos assassinatos que nós vemos nas páginas dos noticiários, de alguém que traiu, de alguém que adulterou, de alguém que estava com a mulher que não era dele, de alguém que estava fazendo isso e aquilo, um sócio que matou o outro por causa de dinheiro, e tantas mazelas na sociedade por causa da cobiça. Esse é o tipo de pecado que cada um de nós precisa expurgar, tirar a qualquer custo da nossa vida. Eu quero declarar, inclusive, a partir dessa palavra, se está assistindo essa aula, alguém que foi agora confrontado pela palavra e percebe que existe isso em você, seja quebrado isso na sua vida. Deus tem o melhor para você. Você não precisa viver de migalhas ou desejando, cobiçando o lugar ou a posição ou o que o outro tem. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem promessas para você. O nosso tópico 2.3 vai concluir este assunto no tópico 2, mostrando sobre a cobiça. É um falso amor. Irmãos, uma coisa que eu quero frisar nesse ponto é o seguinte, guarda bem essa frase. Não se negocia valores eternos. Não se negocia valores eternos. O fato de algo ser muito desejável, o fato de você querer muito, não é suficiente. Se Deus condena tal desejo, se tal propósito ou anelo, ainda que seja muito grande, esteja em ebulição dentro de você, mas esse desejo Deus chama de pecado, esse desejo não é para a sua vida. Não, nada vale mais do que o centro da vontade de Deus. A cobiça mostra que algo se tornou mais importante na sua vida do que Deus, a ponto de você abrir mão de viver debaixo das promessas de Deus, da bênção de Deus para a sua vida, para viver se corroendo a partir do que o outro tem, da posição que o outro alcançou. Quando uma pessoa chega a esse nível, é uma vida miserável, é uma vida infeliz, é uma vida triste, é uma vida onde você se sente no fundo, lá embaixo, enquanto que o outro está num pedestal. Nós precisamos também lembrar o seguinte, que focar no que é do outro, em vez de ser grato a Deus, é justamente o caminho da destruição e do fracasso. Eu quero te convidar, nessa aula, o pastor Paulo Ricardo vai entrar melhor nesse aspecto, mas eu queria só frisar isso aqui.
Deus tem coisa grande para a sua vida. Deus tem promessa para a sua vida. Você está debaixo de maiores e superiores promessas de Deus. Você não precisa viver dominado por sentimentos que estão destruindo a tua vida. Estão levando você a se sentir diminuído, inferiorizado. Você não precisa da mulher do outro para ser feliz. Você não precisa do dinheiro do outro para ser feliz. Você não precisa da posição do outro para ser feliz. Você só precisa aprender o que disse José a seus irmãos. Quando José se revela aos seus irmãos, eles pensam que ele mataria eles, que ele os mataria. Porém, José olha para os seus irmãos e diz: vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Vocês me venderam para o Egito, mas Deus me trouxe para o Egito para a preservação de toda a vida na terra. Só consegue ser feliz de verdade, mesmo diante de pessoas com as posições mais variadas na sociedade, com sucessos ou conquistas as mais amplas e notórias, mesmo atravessando desertos, mesmo nos piores momentos que você esteja vivendo. Talvez você esteja olhando para alguém com o sucesso que você queria ter. Talvez esteja olhando para alguém com o recurso que você queria ter nesse momento, com a família que você queria ter agora. Mas você precisa entender o que José entendeu. Quando José disse para eles: vocês me venderam para o Egito, mas Deus me trouxe para o Egito para a preservação de toda a vida da terra. José estava claramente dizendo o seguinte: que nada, nem ninguém, impedirá quem está no centro da vontade de Deus a chegar aonde Deus prometeu que vai chegar. Se você estiver fiel e obediente a Deus, e você estiver pronto para pagar o preço, para fazer o que cabe a você, para subir, para crescer, para progredir na vida, seja em que área for, nada que fizerem contra você vai impedir o que Deus prometeu para a sua vida. Você tem promessas. Você tem Deus na sua frente, se você é fiel. E as promessas vão se cumprir uma após outra. Que a aula de hoje seja uma libertação para o seu coração e um tempo novo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor William Barros, muito obrigado por essa contribuição também. O senhor nos ensinou que cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que é legitimamente não pertencente. Vamos ao tópico 3 nesse instante, onde eu vou estar abordando o tema, o lado positivo do 10º mandamento. Como nos 9 mandamentos que nós observamos, o 10º também é importantíssimo. Assim como todos os mandamentos que nós observamos, o 10º não se limita ao comportamento que é isolado, mas nos direciona a valores e atitudes que vão transformar nossa maneira de viver. Isso nos convida a um estilo de vida marcado pela intimidade, tanto com Deus quanto com a prática que nós conhecemos, que reflete o contentamento, a confiança e a simplicidade. Eu quero aqui abordar no 3.1 exatamente o que devemos aprender a estar também contentes. O valor do contentamento em uma sociedade que nós vivemos hoje mergulhada no descontentamento, o antônimo disso, traz um sentimento de insatisfação que vai permeando os corações em diversas áreas: trabalho, relacionamento, saúde e até mesmo aparência. O estado de comparação das pessoas gera uma inquietação que vai nascendo também a cobiça e gerando murmurações, entre outras coisas mais, em que o pecado nos leva até chegar também à amargura. Contentamento, porém, dentro desse aspecto, é uma ferramenta importantíssima, uma virtude essencial ao cristão que transcende as características e circunstâncias que se encontra na sua raiz para com Deus. Paulo, o apóstolo, nos exemplifica isso quando declara que aprendeu viver de forma contente. Filipenses capítulo 4, versos de número 11 ao 13. Sobre qualquer situação, aprendi a ter fome e superá-la,
a ter necessidade e dar um jeito, e diante disso, nos incentiva a vivermos diante das nossas necessidades com capacidade para que possamos reverter isso e alcançar a confiança plena em Deus. O contentamento, então, não é o resultado de nossas emoções, que eu diria passageiras, mas é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando a nossa vontade não é realizada e bem como a sua vontade se torna, de certa forma, dolorosa aos nossos sentimentos. Isso é algo que implica para nós entendermos que a vontade de Deus, embora não seja a nossa vontade, e por isso precisamos parar de lutar e compreender a vontade de Deus sob o prisma que ela é boa, perfeita e agradável, de acordo com o que diz Romanos capítulo 12, versos de número 1 ao 2, se não me falha a memória. Então, como lição prática, o contentamento vai nos levar a uma vida de paz, de gratidão, bem como a uma atitude que é independente das circunstâncias, nos faz reconhecer que Deus, nele e por ele, nós temos total respaldo de tudo o que realmente é necessário, essencial, que precisamos para a nossa vida. O 3.2, nós devemos crer na confiança, crer na suficiência de Deus. 3.2 nos fala sobre a questão de confiar nessa capacidade suficiente de Deus. A cobiça é uma expressão de insatisfação com Deus. Quando a gente deseja algo obsessivamente, acabamos estando, na verdade, dizendo que Deus não é suficiente. E isso faz nos entender e nos lembra que a nossa situação, o Pai conhece nossas necessidades, Deus conhece aquilo que nós temos. A Bíblia diz que Ele é fiel para suprir as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, verso de número 32, é expresso isso. Então, colocar algo acima de Deus, como os bens materiais, o dinheiro, a riqueza, é um erro que vai desviar a nossa fé. Lucas capítulo 12, verso de número 34. O exemplo dos discípulos é importantíssimo, quando eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Lucas capítulo 5, verso de número 11. Vai nos ensinar que nada pode ser mais essencial nas nossas vidas do que Cristo. Asaf, ao lutar contra a insatisfação, ele vai escrever no Salmo 73, verso de número 25, vai nos escrever exatamente que precisava enxergar a solução, e essa solução viria de Deus, que faria o encontrar a plena satisfação na provisão que Deus geraria. Em caminhos práticos, quando vivemos satisfeitos com Deus, nós rejeitamos a cobiça, aprendemos a depender totalmente dele. Nós reconhecemos que ele é a resposta para todas as nossas necessidades. E o 3.3, nós devemos viver com simplicidade. A simplicidade é o ponto mais alto da sabedoria humana. O simples, eles possuem uma marca inegável, que descansam espiritualmente na vontade soberana de Deus. Davi vai mostrar isso no Salmo 131, verso de número 1 ao 2, enfatizando isso, quando ele diz que a sua alma é como uma criança que encontra serenidade nos seus átrios, nos seus braços, como um braço de um pai e de uma mãe. Para nós cristãos, essa simplicidade nasce de uma fé que é inabalável e sobre um cuidado que é divino. Salmo de número 125, verso de número 1 ao 2. O estilo de vida simples nos livra da constante tentativa da reinvenção, quando a gente não se satisfaz e muitas das vezes vai resultando
uma exaustão, uma frustração. E quando descansamos em Deus, no Senhor, nós acabamos evitando buscar fórmulas mágicas que apenas aumentam as nossas feridas e trazem as diversas inseguranças da vida. Por isso é necessário termos simplicidade, porque ela nos conecta à verdadeira paz que vem de Deus. E é isto. Como lição prática que eu quero te ensinar, viver com simplicidade é abandonar a busca incessante pelo controle e confiar plenamente naquilo que Deus estabelece através do seu profundo amor. Concluímos nesta lição que o 10º mandamento nos chama para uma vida prática de intimidade e também nos desafia a viver uma vida de gratidão com confiança em Deus, cultivando contentamento, bem como rejeitando a cobiça e adotando a simplicidade. Essa é uma postura forte, grande, rica e espiritual que reflete o nosso ser, a nossa alma. Isso faz parte da comunhão com o Senhor. É isso que eu quero trazer para você e para encerrar esse estudo, você pode cantar conosco onde você estiver, meditando no hino 473 da harpa cristã, que outro bem ansioso eu buscarei, bem melhor que Jesus não acharei. Essas expressões poéticas nos faz ter plena consciência do contentamento que devemos ter em Deus. Queridos irmãos, nós vamos orar. Convido o pastor William Barros para este momento de oração. Curta, comente, compartilhe para o máximo de pessoas e se contentem em Deus. O motivo da oração inicial que a gente orou foi justamente para que houvesse o contentamento no coração das pessoas. Vamos persistir nisso. Querido pastor William Barros, ore a Deus, por favor. Oremos, meus irmãos, que aquele que esquadrinha os corações e os rins, aquele que conhece o que nós somos por dentro, possa nos aprovar depois dessa aula. Senhor, te louvamos, te engrandecemos, pedimos a tua misericórdia, a tua graça, que nos ajude, Senhor, a sermos melhores, a sermos espirituais e, ó Deus, amarmos o nosso próximo e amarmos o que temos e com gratidão te servirmos em espírito e em verdade. Eu te peço por cada pessoa que assiste agora esta aula e que essa aula possa ajudar todos nós a sermos pessoas melhores depois de hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço pela sua disponibilidade de estar conosco, por estar inteirando-se conosco, interagindo também. Próxima lição será a lição de número 12, onde abordaremos o amor de Deus ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Não deixe de participar, pertencer, estar na Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo te abençoe e possa encontrar em você a capacidade sempre de ser abençoado por Deus. Muito obrigado, fico por aqui. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.